Não dá vontade nem de parar de adorar. O nosso coração sente esta graça do Eterno. Aleluia. Nós acabamos de ler aqui sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E vale lembrar que seria sacrifício perdido, o sacrifício da cruz, se não houvesse a ressurreição. A crucificação só faz sentido porque houve a ressurreição. Jesus disse: eu sou a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso tudo. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma escolha de escolher o verdadeiro Deus. É um organismo vivo que se move, e quem faz este movimento acontecer é Cristo, que é o cabeça da igreja. E como é bom pertencer a este corpo, como é bom poder pertencer a esta igreja. A ressurreição de Jesus, assim como na sua morte, tem muitas coisas a nos ensinar. Mas uma mensagem muito forte que a ressurreição vem nos trazer é para aqueles que se sentem excluídos ou são excluídos de alguma forma. E Jesus, de alguma maneira, Ele agiu e tratou para trazer para perto aqueles que são abandonados, que são feridos, que são ridicularizados, excluídos. No ministério de Jesus nós vamos visualizar muito acolhimento, e até mesmo na sua ressurreição isto vai acontecer. É tão lindo ver que para Jesus os excluídos na terra são acolhidos no céu. Jesus apareceu, é tão interessante que quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu primeiro para uma mulher. Cadê as mulheres aí para dar um glória? Pois é. Jesus apareceu primeiro para as mulheres, gente. Não foi para Pedro, não foi para Tiago, não foi para João, foi para as mulheres, porque naquele tempo a mulher não tinha voz, era desvalorizada, o seu testemunho não era aceito nas cortes. Jesus veio fazer uma baguncinha santa, sabe? E mostrar para a mulher o quanto ela era importante no seu ministério. É tão bonito ver que essas mulheres que foram ao túmulo de Jesus eram mulheres da Galileia que foram a que mais demonstraram a sua devoção a Jesus. Essas mulheres investiram financeiramente no ministério de Jesus. Essas mulheres acompanharam Jesus até mesmo no momento em que se inspirava perigo. Quando Jesus sobe para Jerusalém a última vez, já se sabia que ali seria o dia, o momento em que Jesus seria crucificado. E essas mulheres seguiram e foram com Jesus. Na hora da cruz, elas estavam lá. Os discípulos fugiram todos, só tinha uns ali aos pés da cruz, mas essas mulheres que acompanharam o ministério de Jesus estavam lá aos pés da cruz. Elas estavam no sepultamento de Jesus. Elas acompanharam tudo para saber o que fariam com o corpo de Jesus.
Então Jesus veio e presenteou essas mulheres que eram excluídas da sociedade, que eram excluídas nas cortes, que não tinha voz. Jesus fez das mulheres as primeiras testemunhas da sua ressurreição. Jesus fez das mulheres as primeiras mensageiras do evangelho da ressurreição. Que coisa linda, mulheres. Dá mais um glória para os homens ficarem todos de cotovelo. Não é desmerecendo nem desvalorizando os homens, não. Mas é lindo ver que até mesmo no momento da ressurreição, Jesus está tratando de assuntos tão importantes. Jesus está trazendo para perto de si aquele que se sente excluído. Não diferente isto aconteceu com Pedro. Como assim Pedro se sentiu excluído? A ressurreição, ela traz para nós também a mensagem de nova oportunidade aos caídos. Porque Pedro, ele negou Jesus. E vamos lembrar que anteriormente, horas antes, saindo lá da ceia, na ceia, Pedro é aquele, todo eufórico, quando recebe a notícia que ele iria trair Jesus, ele disse: eu não. Imagina que eu vou trair, por ti eu morro, mestre. Mas te negar nunca. E quando Jesus foi preso, do jeitinho que Jesus falou que aconteceria com Pedro: Pedro, tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. E antes que o galo cantou, Pedro negou a Jesus. Diante de um braseiro, diante de uma fogueira, com certeza estava frio. A fogueira foi acesa para aquecer aqueles que lá estavam. E diante deste cenário, Pedro nega Jesus. Quando ele percebe do que fez, a atitude de Pedro foi fugir, foi se esconder. Nessas alturas, Pedro já está se sentindo excluído. Nessas alturas, Pedro já não se sente mais discípulo de Jesus. Pedro deixou Jesus. Pedro negou Jesus. Logo ele, que diante de todos bateu no peito e prometeu: eu não te negarei, se possível morrerei por ti. Mas ele negou Jesus. Só que aí, ao ressuscitar, Jesus manda um recado para Pedro: ide, dizei aos discípulos, e a Pedro. Olha a ordem: primeiro diga aos discípulos, mas diga também a Pedro. Mas por que está falando sobre Pedro? Jesus sabe como está a mente e o coração de Pedro. Jesus sabe que há amor no coração de Pedro por ele. Ao contrário de Judas, que ao trair a Jesus se suicidou, tirou a própria vida. Pedro se esconde. Pedro agora foge vergonhoso, se acusando. E não existe peso maior na vida de um ser humano do que o peso da acusação. Você já passou por alguma experiência na sua vida em que na sua mente você carrega uma culpa? Não existe coisa pior do que essa.
Mas na ressurreição, a justificação para as nossas vidas. E a palavra vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, nessa noite, seja liberto de toda culpa, de toda acusação que Satanás tem colocado na tua mente e no teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus morreu no alto da cruz, o sangue verteu para liberar a nós o perdão, para nos purificar do nosso pecado e para garantir que não haja mais acusação nenhuma sobre as nossas vidas. Não deixa essa culpa te dominar, não deixa essa acusação te matar pouco a pouco. Diga para você todos os dias e relembre a tua alma todos os dias: o sangue de Jesus já me justificou. Não há culpa sobre a minha vida. Glória a Deus. Não há condenação sobre a minha vida. Pedro está se sentindo assim. Mas ao ressuscitar, Jesus manda um recado para Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu não desisti de você. Talvez Pedro já estava dando tudo por perdido, mas Jesus manda o recado que tem um lugar de encontro para encontrar com Pedro. Glória a Deus. Pedro agora deve lidar com a sua frustração, com a sua vergonha diante do mestre, com o seu orgulho. Porque é difícil também a gente reconhecer os nossos erros, gente. É desafiador. Mas o erro de Pedro foi tão escandaloso. Foi tão diante de tanta gente. E tudo isso nos relata uma verdade da qual nós vivemos. Tudo isso relata a verdade de que muitos vivem. Que por alguma circunstância, alguma situação na sua vida, algum motivo você caiu. Você negou a Jesus, negou a sua fé. Se afastou da verdade. E hoje você não se diz merecedor do amor e da graça redentora. Você não se diz merecedor desta misericórdia. Sabia que é pecado você não se perdoar? Você precisa liberar o perdão para você mesmo. Se perdoar. Abrir o livre acesso do teu coração para que Cristo possa operar no profundo do teu coração e fazer a cirurgia necessária. Talvez você está aqui, é batizado, toma ceia, ora, jejua, é crente, mas está com o coração tão embrutecido, dizendo: eu não mereço o perdão do Senhor. Eu não mereço a misericórdia do Senhor. E se você assim está fazendo, você está invalidando o sacrifício da cruz. Porque o sacrifício da cruz revela perdão. Essa situação de Pedro relata e fala sobre nós, de pessoas que se sentem indignas do perdão de Deus. Mas da mesma forma que Jesus enviou um recado para Pedro, Ele também enviou um recado para nós nesta noite. Ele nos trouxe aqui nesta noite. Você que está com seus pensamentos limitantes diante de Jesus, assim como Ele enviou um recado para Pedro, Ele está dizendo a mim e a você: eu não desisti de você. Na ressurreição há perdão. Não tenha medo de se encontrar cara a cara com Jesus. Imagina o medo que Pedro estava sentindo. Não tenha medo de entrar na intimidade com Jesus. Jesus não vai lançar em rosto o seu erro e a sua falha.
Porque quando há perdão, Ele lança nas profundezas os nossos pecados, são apagados. Jesus prepara o cenário para resgatar Pedro. Jesus prepara o cenário para curar a mente de Pedro, as emoções e os sentimentos que ainda aprisionavam Pedro. Qual o cenário? Na beira do mar, Jesus acende uma fogueira, um braseiro. Em muitas traduções está escrito braseiro. E só vai aparecer 2 vezes. Quando Pedro nega Jesus e depois quando Pedro vai se encontrar com Jesus. Jesus monta o cenário novamente. Porque naquele cenário Jesus está dando uma nova oportunidade para Pedro. Agora está diante de um braseiro. Pedro tem uma nova oportunidade de ser restaurado. É este cenário que Jesus prepara. Pedro está junto com os discípulos, aguardando o encontro de Jesus. Jesus não aparece. Pedro está banado do jeito que é, doido do jeito que é, não tem paciência, né? Jesus não veio, quer saber? Não vai vir mais nada, vou voltar a pescar. Vou voltar para a minha prática antiga. É bem Pedro. E aí Pedro volta para o alto mar junto com os discípulos para pescar. E de repente, quando eles estão perto da praia, vem um homem de longe e eles tentam pescar e tentam e nada consegue pegar naquela noite que passaram a noite inteira tentando e nada conseguiram. Mas este homem era Jesus e já estava lá na beira da praia aguardando eles. E diz: ei, filhos, não tem nada o que comer. Aí disseram: não, a gente não pegou nenhuma sardinha. Não tem nada. Mas eles não reconheceram que era Jesus. E aí Jesus fala para eles: lança a rede do lado direito. E quando lançaram a rede, vieram 153 peixes. As redes estavam cheias. E logo reconheceram que era Jesus. O discípulo amado diz: Pedro, quem está lá é o mestre. É claro que Pedro vai nesse momento rapidamente sair correndo ao encontro de Jesus. Até eu. Imagina que encontro lindo. O interessante é que na história da ressurreição, todos que receberam a notícia que Jesus havia ressuscitado, ninguém acreditou. E Jesus já havia instruído a todos a respeito da ressurreição. Quando Pedro sabe que é Jesus, ele corre ao encontro. Pedro está sem camisa, está nu. Rapidamente ele se veste e vai ao encontro de Jesus. E lá na beira da praia está Jesus aguardando, com o braseiro aceso, peixe assado e pão. Jesus já preparou o jantar, o banquete para eles, e ali estão. E ali naquele cenário que se repete uma nova conversa entre Jesus e Pedro. E a conversa é: Pedro, tu me amas? Jesus não vai lançar em rosto a falta de Pedro. Jesus não vai cobrar a fidelidade de Pedro. A conversa é outra. Jesus está apontando para o futuro de Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. É isso que a ressurreição gerou para nós. A nova oportunidade. A ressurreição gerou para os excluídos acolhimento. A ressurreição gerou para os caídos uma nova oportunidade. A ressurreição é a obra da redenção inaugurada. É um novo mundo espiritual.
Na ressurreição nasce o organismo vivo chamado cristianismo. Sendo assim, Cristo está adiante de nós. É Cristo que move a igreja. Lembra o povo hebreu quando saiu do Egito, que ia diante deles uma nuvem que simbolizava a presença de Deus. Agora não é mais nuvem, agora é o próprio Cristo que vai adiante da igreja. Então nós não devemos temer o amanhã, porque Cristo está na nossa frente, Ele está no nosso amanhã. Não devemos temer a morte, porque Cristo já venceu a morte. Não devemos temer o julgamento, porque Cristo já nos justificou. Não devemos temer o inferno, porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Levanta a tua mão direita para o céu e declara: eu estou em Cristo e eu já passei da morte para a vida. Aleluia. Não devemos temer a eternidade. Tem gente que tem medo da volta de Cristo. Não tenha medo da eternidade, porque Jesus Cristo está lá. Nós escolhemos entrar pela porta que é Cristo. Quem escolheu passar pela porta que é Cristo? Nós escolhemos seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós aqui estamos. E se nós fizermos essa escolha, Ele vai adiante de nós. A ressurreição é a vitória sobre a morte. A morte não tem a última palavra, porque a última palavra vem do Senhor. E em nós deve haver a certeza, e nós devemos declarar como o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 15, 5, ele diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, a tua vitória? A morte foi tragada por Cristo. Quando Jesus ressuscita, Ele diz aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E aquele que foi liberto por Jesus, aquele que foi alcançado por Jesus, aquele que foi alcançado pelo plano da salvação de Jesus, deve proclamar agora, não só a mensagem da cruz, não só a mensagem da ressurreição, mas deve proclamar que Jesus voltará. Aleluia! A ressurreição é a certeza de um Cristo que subiu aos céus dizendo: eu vou para o meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. E Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E para não nos deixar órfãos e sozinhos, Ele enviou o Espírito Santo Consolador, que nos ajuda em nossas fraquezas, até o dia da sua volta. A ressurreição me acolhe. A ressurreição me dá a oportunidade de uma nova vida. A ressurreição traz perdão para a minha vida. Por isso, seja você também testemunha da ressurreição que Cristo promoveu na tua vida. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus.